Instagram. Bom, bom dia a todos e todas. É bom, o microfone da Karen no Instagram. Começa de novo. Pastora, a tua informação aí. Não, mas foi, ó. Bom, então seguimos. Seguimos. Bom dia a todos e todas. Então, satisfação estar novamente falando aqui. No fim, sobre os 3 eixos, a gente se complementa hoje. A parte mais longa, né? São 9 sub-eixos nesse eixo 3. E a educação, né, na saúde para o SUS é um fator fundamental. Está previsto, inclusive, já nos itens constitucionais. Na Constituição brasileira já coloca a educação e saúde como um dos principais temas. E voltando a gente já falou ontem no eixo 1 e no 2 a respeito dessa questão da educação que intercala os 3 eixos. E agora nós trazemos, né, especificamente algumas questões que envolve também a questão do eixo 1, onde se fala sobre a questão da participação social e da comunidade, do controle social no SUS. Isso também faz parte do arcabouço educacional que os novos profissionais que vão entrar no SUS, que vão entrar no mercado da saúde, né, ou no SUS, eles precisam ter esse conhecimento. E o que eu falo em mercado de saúde é exatamente esse ponto, né? Não é ato falho, é mercado da saúde. E no caso do mercado da doença, né? Porque a saúde ela é praticada no SUS, porque o SUS é que faz a atenção primária. As entidades que têm as empresas privadas que dizem ser um plano de saúde, na verdade são planos para cuidar de doentes, né? Então isso também é agregador, e isso que é importante, e isso que é necessário, e isso que a gente chama e clama pela população na defesa do SUS, e a educação para o SUS, para trabalhar no SUS também faz parte desse viés. Tirando como exemplo a minha formação, eu me formei em administração de empresas, e na minha faculdade, que foi privada, ganhei meia bolsa pelo ProUni, toda a parte que falava de administração pública, ela foi suprimida da faculdade, ou seja, não se falou sobre isso, né? Tanto que os colegas, ao saberem que eu era servidor público, eles ficaram todos me perguntando e falando a respeito da questão da administração pública, como se eu fosse gestor. Eu digo, não, eu só sou um trabalhador da saúde. Mas, curiosamente, como eu já atuava, aliás, no Conselho Municipal de Saúde, eu já tinha um pouco de conhecimento de como é que funciona a estrutura pública. Mas, ao apresentar os gastos públicos, e foi colocado como gastos, né? Mas são os investimentos públicos na questão social, e isso foi em 2014, era de 35%. E aí todos eles, que vinham de uma questão mercadológica, né, de administração de empresas privadas, ficaram apavorados. Mas como assim se investe 35% do orçamento da União em social? Eu digo, cara, o serviço público, o governo é para isso. É para a questão social, é investir na sociedade, né? Se não for por isso, para que governo? É a pergunta. E então, voltando a essa questão da educação, as faculdades privadas, elas estão alijando os seus alunos de conhecimento em controle social e em conhecimento do SUS.
E a importância da participação social, e não é de agora, né? A gente conseguiu colocar na Constituição, repetindo, né, no artigo 198, inciso 3º da Constituição, está dito que o SUS é feito com a participação social e o controle social. Assim como o artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. Então, isso precisa ser feito. E a ONU, através da OMS, na semana passada, reconheceu isso e aprovou uma resolução de que a saúde no mundo todo precisa de participação social e controle social nos moldes que acontecem no Brasil, ou seja, voltamos a ser, usando a palavrinha da moda, né, case mundial nesse quesito de questão de participação social no desenvolvimento das políticas públicas. O Conselho Nacional de Saúde, né, que é que está junto ao Ministério da Saúde, trabalhando sobre a questão da educação na saúde, se posiciona e já tem várias resoluções no quesito da questão da formação dos trabalhadores do SUS. E como isso? Tem pareceres e alguns cursos já que são EADs para trabalhar na saúde, e isso é totalmente contra as normativas do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma comissão intersetorial de gestão de RH, né? No caso, tá com esse nome ainda. O nome dessa comissão, né? É Comissão Intersetorial de Recursos Humanos para o SUS, né? A CIRT, que é do Conselho Nacional de Saúde. E, além disso, né, o Conselho Nacional de Saúde também tem uma comissão que trata sobre a questão das tecnologias. Uma das perguntas que tinha no final do eixo 2 de ontem era como que tem, né, como que impacta na saúde do SUS o uso das tecnologias. Pois bem, nós temos agora o teleatendimento, telesaúde, então esse tipo de coisas, claro, sempre acompanhado por um profissional da enfermagem, por exemplo, o médico faz um atendimento de telemedicina. Isso é algo assim que a gente vê que é uma possibilidade, às vezes, pelo acesso, mas a formação desses profissionais que vão atuar no SUS não pode ser feito EAD, né? Então, isso já é determinação das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, nós temos trabalhado nesse campo. E a tecnologia, também, sobre a questão de que já temos essa tecnologia, na verdade, há um custo altíssimo sobre a questão de cirurgias, inclusive, com médicos online, mas a pergunta que fica ontem a gente falou muito sobre a questão das profissões do SUS e os planos de carreira, porque como é que a gente vai suprir as demandas de profissionais de saúde em municípios no interior do Brasil? Por exemplo, estamos sempre a questão amazônica, né? Porque a questão amazônica não só pela distância que precisa se percorrer entre os povos, entre os vilarejos, entre as cidades e tudo mais, também tem uma ausência muito grande de profissionais. A iniciativa privada, nos seus planos de saúde, não estão presentes em mais de 1.800 municípios do país. O SUS está, e também participa dessa distribuição de renda nesses lugares, né? Então, nós temos que, além de conferir a questão educacional para esses trabalhadores do SUS, também a questão da tecnologia podia ajudar em muito, mas como é que é o acesso à internet, a questão dessas tecnologias para cirurgias remotas, por exemplo, num município no interior da floresta amazônica? Então, tudo isso também é um impacto que a gente precisa analisar. E a formação da saúde, e a gente coloca assim como educação permanente na saúde, envolve as reuniões de equipe para discutir um matriciamento nas unidades de saúde, as reuniões dos conselhos locais nas unidades de saúde. Tudo isso faz parte dessa formação permanente. Ter o conhecimento do conhecimento popular, né? Perdão do pleonasmo, né? Mas ter esse contato, ter esse aproveitamento
dos conhecimentos ancestrais, principalmente, e aí aqui nós temos a cirurgia dentista, né, a Karen Soto. Ela trabalha numa unidade que também faz atendimento quilombola. Ela não é uma unidade explicitamente quilombola, ela atende também a comunidade da Santa Cecília, mas como é que é feito esse aproveitamento do conhecimento ancestral dos quilombolas, né? Tem todo um regramento. Nós temos também a questão das práticas integrativas de saúde também, que o SUS abraça. Mas como é que é feito isso em cada município? Né? Em Gravataí, por exemplo, às vezes essa questão das práticas integrativas fica presa ao trabalho de algum ou outro servidor, né? E ainda assim tem que enfrentar um sistema para poder implantar essas práticas. Mas isso é uma política do SUS, ela tem que ser embarcada como um todo, ela tem que ser os trabalhadores que estão na ponta, eles precisam ser inseridos nessa política, né? Então, isso é educação permanente em saúde e ela precisa ser colocada como uma política de desenvolvimento de trabalho do SUS, né? Isso é o que trata o eixo 3.1, né? Nós temos, e aí a questão de estimular a integração de formação técnica, tecnológica, profissional para os sistemas locais de saúde também, e construindo o SUS como uma escola. Esse é o tema do eixo, do sub-eixo 2, né? Tem uma lógica de regulação da questão educacional, e isso não é uma questão brasileira unicamente, ela tem no mundo todo, né, como é de formalidade e os cursos, e o que é feito para autorizar os cursos, e a lógica da organização do trabalho, e a lógica que muitos têm, que diz que o mercado regula, a famosa mão invisível do mercado vai regular o trabalho. Como é que a gente faz isso na saúde? Né? Não dá para formar de qualquer jeito e depois o mercado vai regular. Quantas vidas serão perdidas enquanto esses profissionais se regulam dentro do mercado? Né? E isso colocando na lógica de que saúde é um mercado, ou seja, não é um cuidado com pessoas. Então, a gente não pode correr esses riscos. A formação ela tem que ser adequada, ela tem que ser feita em todos os moldes e continuada, inclusive, uma das premissas do SUS. E essa participação social de toda a sociedade, trazendo para o serviço do SUS os seus conhecimentos e esse aproveitamento dentro das unidades de saúde. E aí, como eu falo, perpassa todos os eixos dessa conferência. A questão da educação permanente, que é o eixo 3, a questão que trata sobre a questão da participação social, que é o eixo 1, e a questão do eixo 2, que trata sobre o trabalho em si. Então, todas essas três condições, elas estão muito amarradas entre eles. Uma das coisas que a gente sente falta, e aí já puxando, eu sou especialista na gestão do trabalho e educação em saúde, mas uma das questões de que a gente sente falta aqui nesses eixos, e a Karen, e é que a questão de como é que se financia isso. Esse negócio do financiamento não entrou nesse arcabouço, e isso precisa discutir muito, imprescivelmente enquanto o Congresso Nacional está discutindo a forma de acabar com os pisos constitucionais da saúde e da educação. São dois temas que, inclusive, se aborda muito nessa conferência. Nós sabemos que os 10%, né, que a União investe constitucionalmente, os 12% do Estado e os 15% do município em saúde, eles não dão conta. Por quê? Porque por muitos anos se investiu muito na questão hospitalocêntrica, né, hospitalar, questão de cirurgias, a questão da atenção terciária. Para nós, do controle social, isso não é investimento em saúde, mas isso é gasto com doença. Então, ou seja, o investimento em saúde para nós é isso, é investir na educação, formação dos trabalhadores e na prevenção e na promoção de saúde, realmente na atenção primária, né? Trazer as pessoas o mais saudável possível, né, nessas condições de vida que nós temos atualmente.
E também e essa discussão também da educação permanente se passa muito pela questão da carga horária dos trabalhadores também, né? Já se discutiu, já tinha se avançado em muitas profissões, né? Já tinha sido regulamentado com 30 horas. Isso retrocedeu nos últimos 8 anos, né? Nos últimos 8 anos, se colocou vários profissionais que já atuavam por 30 horas para 40. E nisso, a gente só conta, e isso foi um dos temas do eixo 2 ontem, sobre a questão de como que se faz. Se conta só o horário que o trabalhador está ali depois que ele registrou o ponto. Mas e o tempo de deslocamento, o trânsito, a forma o tempo que ele tem para chegar na sua residência, isso tudo não é contado, tem que ser contabilizado, porque isso também é um fator de adoecimento, inclusive. Né? E por conta disso a gente pergunta, se esse trabalhador não tiver o seu tempo dentro do seu horário de que ele está com o ponto registrado para fazer cursos, aperfeiçoamentos e a educação, que tempo mais ele vai ter se ele demora um tempo para chegar em casa, não tem um tempo de descanso? Né? Isso é uma questão regulamentada, o tempo de descanso. Sim, quem trabalha em unidades mais distantes, por exemplo, depende de transporte que demora até 2 horas para chegar no local de trabalho. Então, são 2 horas para chegar e 2 horas para retornar a casa, sem chance de fazer qualquer outro tipo de formação ou estudar. Chegando em casa 8 horas, 7h30, 8, não há tempo que sobre na vida da pessoa, a não ser o tempo dedicado ao trabalho, né? Exato, e ainda assim, a gente falou ontem no eixo 2, Karen, sobre a questão dos trabalhadores não serem valorizados, que sem um plano de carreira, por exemplo, o que motiva o trabalhador já cansado para fazer e chegar em casa e fazer um curso, ou estudar, ou fazer mais curso, ou ir para uma faculdade fazer um aperfeiçoamento. Sim. Precisa ter um incentivo também, né? Um plano de carreira para a pessoa ir se aperfeiçoando, fazendo novas formações, e também a questão do se manter atualizado, do se manter em educação permanente. A ciência é uma verdade de ponta, eu sempre gosto de trazer essa frase, assim, que ela muda todo o tempo e tem sempre novas tecnologias, e o profissional da saúde, ele precisa estar sempre estudando, se reciclando, estudando, e a educação permanente vem como uma ferramenta de qualificação do trabalhador, do atendimento que ele vai prestar para o usuário do SUS. Então, aí os eixos vão se cruzando, né? Para o trabalhador prestar um serviço adequado e de qualidade, ele precisa da educação para o cuidado, ele precisa da educação permanente. Da mesma forma que lá no eixo 1, fala do controle social e o desafio da equidade na gestão participativa. Também é uma tarefa do controle social e potencializar essa capacidade do trabalhador se reciclar, né? Também é uma questão que o controle social pode trazer, levantar, exigir de certa forma, né? O cuidado sempre atualizado, enfim. Interessante os eixos, os sub-eixos do eixo 3 são muito interessantes. Um deles é o que o JP estava falando agora, educação permanente em saúde como política de desenvolvimento do trabalho no SUS. Como assegurar, né, de forma efetiva esse apoio técnico e financeiro para o fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente, porque é preciso assegurar essa política de educação permanente. O subeixo 2 fala da integração da formação técnica, tecnológica e profissional com os sistemas locais de saúde, constituindo o SUS como uma escola. Como potencializar a integração entre educação e saúde em todas as instâncias federativas, incluindo a participação e o controle social. É uma questão... Essa questão tecnológica, ela é complicada. A gente até já foi um tema de debate, inclusive, no Conselho Estadual de Saúde e no Conselho Nacional também, que é a questão dos sistemas, né? Nós temos aquela história ali de
cada município, por exemplo, usa um sistema para fazer o lançamento dos seus dados. Esses sistemas mudam porque às vezes a empresa é terceirizada. A terceirização, e isso também a gente sempre fala, né, que a terceirização é um problema crônico por conta disso, porque daí cada município acaba terceirizando para uma empresa de software, por exemplo, e ela apresenta um sistema totalmente diferente que não conversa um com os outros. Às vezes a troca desses sistemas, como ocorreu há pouco tempo aqui no nosso município, demanda semanas, às vezes, para o pessoal se adequar, trocar os dados, fazer todas essas informações. E aí esses dados têm que ser passados para o Estado, não se conversam entre eles. Então, assim, essa questão tecnológica acho que tem que ser centralizada, né? Ela tem que ser centralizada para que tenha uma questão única, né, para todo o país, para que se possa ter acesso e uma preparação melhor, né, para lançar esses dados, e esses dados precisam se conversarem, esses softwares precisam se conversar entre eles para evitar o retrabalho, porque daí tu precisa de um servidor para fazer o lançamento de um sistema, outro para fazer no outro, ou então aquela pessoa tem que... Então, é um trabalho muito, muito árduo, né? E dispendioso, porque despende de um trabalhador para fazer, às vezes, 2, 3 funções que uma coisa só podia ser feita, já que a tecnologia veio para nos ajudar, né? Não, e ainda sem contar, Karen, que a gente falou ontem a respeito disso, além de ter esse tempo de deslocamento, ainda tem a questão de que se tu é acionado a qualquer momento, né? Tu está sempre interligado, né? Está ligado, a telefone, o WhatsApp e tudo mais. E tu falou 2 horas, tu foi generosa, porque nós temos nas regiões, por exemplo, do Amazonas, que a gente está falando aqui, a distância percorrida é muito grande. Às vezes demora mais tempo do que só 2 horas, tem que ir de barco. Então, assim, tem que pensar o Brasil como um todo. Verdade. Né? Essas questões diferenciadas, assim. Verdade. Embora, né, por óbvio, na Amazônia, o SUS despende de uma unidade móvel, né, flutuante, ou seja, o pessoal vai de barco fazendo atendimento, mas também isso é complicado, porque daí, enquanto aquele barco não está ali, a comunidade ali está desassistida. Tem que esperar o próximo barco. Então, é uma questão bem complicada de se equalizar, dadas as questões amazônicas, né? Verdade, complexo, bem complexo. Sim, é por essas e outras, né, que o SUS tem essa questão de participação social, né? Tem essa questão de participação social para que as pessoas consigam ver o que acontece em cada região e ali poder fazer as políticas necessárias para aquela população, para aquele estilo, para aquele tipo, para aquela cultura que está ali arraigada, né? Competência cultural. Exato. E a gente já no subeixo 4, por exemplo, fala sobre educação popular em saúde para fortalecimento do SUS, e isso sempre o SUS foi, e inclui isso as práticas integrativas, o conhecimento ancestral dos quilombolas, por exemplo, dos indígenas, né, que no Rio Grande do Sul, por uma questão cultural, ele tem pouca inserção, né, da comunidade indígena no controle social. O Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul só esse ano conseguiu fazer uma eleição mais democrática para a escolha de quem vai integrar o Conselho Estadual de Saúde, e pela primeira vez temos um indígena, então, integrando o colegiado do Conselho Estadual de Saúde, né? Mas aí, esses saberes, né, que a gente sempre fala, né, questão, a minha avó, a avó fazia chás, fazia isso, fazia aquilo, tudo isso é um conhecimento que pode ser agregado. Não é questão de substituir, as pessoas estão querendo substituir os remédios pelos chás. Não é isso. É complementar. É integrar. É isso que se chama integrar. Integrar não é substituir. Não está substituindo nada. Não vai dizer para a pessoa, tu não pode tomar esse remédio, vai ter que tomar chá. Não é por aí. Os chás, na verdade, a maioria deles é preventivo. Então, tem que fazer um trabalho e um cuidado, assim, como criar uma horta comunitária, por exemplo, nas unidades de saúde, para as pessoas se alimentarem melhor, fazer todo esse acompanhamento, trazer, de repente, uma sugestão, trazer uma nutricionista para atuar junto à equipe de saúde da família, para acompanhar essa questão, para sim trabalhar na prevenção.
e isso é um ponto que a gente já colocou em outros debates, é sobre o que nós precisamos, quais os profissionais que nós precisamos para compor essa equipe da saúde da família, né? Já foi tema do debate da 15ª conferência, de colocar um nutricionista e um educador físico nas unidades de saúde, da saúde da família, para integrar a equipe, para fazer essa prevenção e promoção em saúde, né? Então, e assim, nós temos essa cultura no Brasil dessas questões dos conhecimentos populares, dos saberes populares. Por que não agregá-los, né? É legal quando tu traz, JB, a questão do nutricionista e do educador físico, porque a maioria da população sofre de doenças crônicas que são preveníveis e evitáveis praticamente com mudança de estilo de vida, alimentação e uma rotina que passe por algum exercício físico contínuo, né, alguma coisa assim. Então, talvez esses dois profissionais fizessem uma grande revolução na questão da promoção da saúde e prevenção de doença na atenção primária, né, e não ficar somente no modelo médico-centrado, medicalizando as doenças crônicas, não que isso aconteça, mas aconteça somente isso, mas geralmente é o que mais a gente percebe, né, as pessoas acabam tratando a doença através da medicalização, ao invés de fazer alguma mudança e poder gerar uma prevenção. Então, talvez esses dois profissionais fossem bem revolucionários, né, na atenção primária, né? Não, e nós falando sobre a questão pensando nessa questão da educação popular, me vem à mente a frase, aquela que sempre usada por muitas pessoas, que é prevenir é melhor que remediar, né? É um conhecimento popular. Uhum. E pode ser agregado ao nosso conhecimento. Então, é melhor prevenir do que tu, por exemplo, ficar preso a uma rotina de medicalização, por exemplo. Tem pessoas que precisam tomar remédios e fortes e pesados pro resto da vida, né? O que é melhor? É nós fazermos uma prevenção e ter mais saudável, porque nós estamos envelhecendo muito mal, né? Nós estamos vivendo mais, mas não quer dizer que estamos vivendo bem, né? Então, assim, é bem complexa essa questão e tudo passa pela prevenção. A ONU já apresentou os dados, já que nós falamos aqui em financiamento, né, Karen? A gente gasta 69% do orçamento do município de Gravataí, por exemplo, 2023, foi usado para a questão da atenção terciária, né? Especialidades e atendimento médico hospitalar. Bem mais caro, né? Em contrapartida, a gente investe 28%, mais ou menos, 28%, 29% chegou. Aliás, só corrigindo, né? Foi 59% ano passado, exatamente. Atenção hospitalar. Atenção hospitalar. É mais da metade. 28% mais ou menos na atenção terciária, na atenção primária. Então, assim, só imagina esse gasto. Isso representa quanto? 170 milhões, mais ou menos, por ano na atenção terciária e 90 milhões na atenção primária. Então, se nós aumentasse esse investimento em atenção primária, a gente está aumentando também pela questão da pressão social do Conselho. A gente vem aumentando relativamente esse investimento na atenção primária nos últimos anos, mas aí, se a gente aumentar esse investimento na prevenção, quanto é que deixaríamos de gastar na questão hospitalar, medicamentosa? Quantos AVCs, né, vão deixar de acontecer, quantos infartos, quantos desfechos super negativos e que envolvem um atendimento bem mais caro, porque envolve muitas vezes o deslocamento de um SAMU, um médico enfermeiro do SAMU, uma internação hospitalar, às vezes uma questão cirúrgica, enfim. Quanto se evitaria, né, desses desfechos, que além de tudo são muito negativos para a pessoa, tem um impacto financeiro enorme. Se a
alguns eventos fossem mudados ao longo da vida de forma preventiva. Exato, e precisamos trabalhar essa questão cultural de dizer bem assim, eu preciso ter médicos no hospital para ser bem atendido rapidamente. Eu penso na seguinte, nós temos que fazer a ideia ao contrário, temos que pensar assim, eu nem gostaria de ir para o hospital, gostaria de não precisar ir. Então esse é o tema, investido em educação, em atenção primária, né, em prevenção, vai evitar que você vá para o hospital. Então, esse é o tema, né? E aproveitar aí, aproveitando o subeixo 5, então, né? Subeixo 3.5, isso. Ouvir e agregar os conhecimentos científicos, mas também ouvir e agregar os conhecimentos populares, né? Muita coisa pode ser aproveitada ali. E a gente saiu, né, a gente falou um pouco de prevenção, mas tudo isso porque a educação para o desenvolvimento do trabalho na produção de saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer, que é o eixo 3, passa por isso. Passa por todo esse trabalho em investir na atenção primária, em educação para o desenvolvimento do trabalhador da atenção primária. A gente está indo e vindo, mas para que vocês que estão nos assistindo consigam acompanhar essa linha que a gente está tentando dar, da importância dessas ferramentas na aplicação do Sistema Único de Saúde para o trabalhador, porque aqui a gente está falando em educação para o desenvolvimento do trabalho. Quanto mais o trabalhador tiver cercado dessas ferramentas, de que a prevenção, de que a prevenção da doença, a promoção da saúde, de que o gasto numa atenção terciária é muito maior, todas essas ferramentas sendo manejadas e chegando a todos, vai fazendo a diferença, né? A gente vai construindo uma quantidade de trabalhadores ainda mais voltados para essas demandas que a gente tem pensado. Não sei se voltei. É que assim, o assunto... São muitos pensamentos. Não, é que a gente que trabalha e atua no controle social e fica aqui, e eu sou dedicado, inclusive, como servidor aqui do Conselho, com a Fernanda e a Eliane, então a gente sempre está voltado a ficar acompanhando todos os âmbitos, né? Porque geralmente os conselheiros vêm aqui, cada um tem um foco, né? Cada um tem um foco para cuidar, mas daí a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque a gente fica falando aqui sobre os assuntos e um assunto puxa outro e vai, e como todos os assuntos se interligam, a gente acaba tendo que tomar cuidado para pontuar exatamente aquilo que a gente gostaria de falar, né? Que precisa ser falado também naquele momento e é o tema do momento. Como, por exemplo, na plenária de segunda-feira aqui do Conselho, o tema do transporte público dominou metade do debate, né? Porque isso também faz parte da saúde. A questão da saúde das pessoas, desenvolvendo o tempo de deslocamento para o trabalho, por exemplo. A pessoa já chega cansada no trabalho, sai cansada do trabalho e volta para casa mais cansada ainda por causa do transporte público falho. Então, tudo isso faz parte do tratar de ter saúde, né? Que é um bem-estar social, físico e mental. O subeixo 6, para nós voltar aqui à nossa discussão direta aqui da conferência, fala sobre a mobilização estudantil como instrumento de fortalecimento da integração, ensino, serviço, sociedade e gestão do SUS. A maioria das formações que são particulares, e a gente já comentava isso sobre a questão da diferença entre as formações, entre as universidades públicas e as privadas. Conversava ontem com a Karen, que tem formação na URGS, né? Formação da URGS, então, que é uma universidade pública, né? Pago pelos impostos públicos que são drenados, no caso, quando tu paga um plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde está abaixo do imposto de renda, as empresas que pagam um plano coletivo para os trabalhadores da sua empresa também abaixo do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, tudo isso é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos para investir justamente em saúde e educação. E a pergunta que fica é, esses cursos estão formando profissionais para entender a saúde completa como é o SUS, universal como é o SUS?
Estão? Essa é a pergunta. E os planos de saúde? Dão atendimento universal para os seus clientes, ou eles precisam recorrer ao SUS assim que a pessoa tem um tratamento mais complexo? Essa resposta a gente já tem. Elas precisam. Um transplante, um tratamento oncológico, um tratamento, uma atenção... HIV, Oi? hepatite, HIV. Exatamente. Vacinação, tudo isso recorre ao SUS. Mas são os primeiros a drenar dinheiro do SUS quando se trata de pagamento dos impostos de renda de pessoa física ou jurídica, né? Então, nós temos que trazer isso. Temos que trazer esses estudantes para aprenderem a questão do SUS. E aí o SUS, as unidades de saúde, e nós precisamos valorizar os trabalhadores que já estão na rede, e essa também é outra discussão, para que eles também sejam disseminadores desse conhecimento, porque eu estou trabalhando na rede, já estou sobrecarregado, que geralmente tem menos trabalhadores do que precisa. Como é que eu vou ter tempo disponível para estar orientando um estudante na rede? Eu preciso ter tempo para isso, tem que ter disponibilidade de tempo para isso, e também ser valorizado por aquilo, né? A gente fala em questão salarial, por exemplo, também, isso é uma questão de valorização do trabalhador, e nós precisamos fazer isso não acontece, mas o SUS precisa que funcione desse formato, com a educação, e isso faz parte também da educação permanente, que são aquela questão de, quando chega um estudante na rede, traz novas visões, e também aprende com quem está ali sobre as questões de como é que funciona a política do SUS. Que muitas vezes esses estudantes, dependendo da escola que eles frequentem, eles não têm nada que se fala sobre o SUS, né? E a formação aqui dos trabalhadores daí, como é que fica? Ele sai de lá da sua escola preparado para trabalhar na saúde preventiva, na saúde de coisa, ou só na medicamentosa e tratamento de doenças? Nós estamos formando trabalhadores em saúde para trabalhar a saúde ou para trabalhar doenças? E sem contar também que eles precisam vir trabalhar no SUS, também tem que estar preparado a estrutura do serviço dos trabalhadores e a questão para também participar da gestão do SUS. É dizer assim, não é separar essa questão de dizer assim, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos trabalhadores do SUS, nós não temos que participar do controle social? Temos que participar. Estamos 25% das vagas, das cadeiras do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, são destinados a trabalhadores no SUS, né? Precisamos participar e precisamos discutir isso atentamente, porque são os conselhos que fazem as diretrizes da saúde pública do Brasil, de como é que elas têm que fazer. E isso já infere aqui nessa questão do que a gente já falava sobre a questão dos estudantes, sobre o eixo 7, né, que fala sobre a questão das residências de saúde com produção de aprendizagem e experienciadas no trabalho, em articulação com o cotidiano de vida, trabalho de coletividade das pessoas dos territórios no e com o SUS. Essa questão também traz os estudantes, os residências em saúde pública, traz eles para dentro do Sistema Único de Saúde, para que eles aprendam essa questão na prática de como é que de participar com a sociedade, de ouvir a sociedade, de aprender junto com a sociedade, essa questão de como é que tem que ser organizado, como é que tem que ser feito o trabalho naquela região, como a gente falava aqui antes, para ver como os assuntos se interligam, né? Como é que uma pessoa formada numa faculdade, numa escola privada, né, aqui do Rio Grande do Sul, que às vezes não tem conhecimento da questão, é formado basicamente naquilo que ela tem na sua volta, na sua comunidade, no seu território. Ele sai daqui e vai enfrentar um problema gravíssimo lá, assim, até se aprender como é que se convive com as comunidades amazônicas, por exemplo. Como é que se faz essa integração, como é que vai com essas pessoas. Então, acho que tem essa integralidade e essa questão regional, ela é muito vista nesse compartilhamento de conhecimentos que a gente consegue no território, né?
é onde a gente convive, é onde a gente vive. E isso faz parte não só da educação, de aprender como é que aquela comunidade vive, mas também de fazer uma questão técnica. Como é que, cientificamente, a gente avalia a condição daquela comunidade, da forma como ela vive, e adaptar para uma questão, e como é que se muda alguns hábitos antigos também, né, tradicionais às vezes, que são prejudiciais à saúde, por exemplo. Como é que a gente modifica essa dinâmica? É tudo uma questão de conviver dentro dos seus territórios. E como é que se faz isso? Como é que se aprende isso? Vivendo naquele território. Né? Então, acho que é isso. Acho que todos nós, como trabalhadores do SUS, para além de ser trabalhadores do SUS, nós somos também aprendentes, né? E cientistas, porque nós temos que avaliar e ver e ver os dados que estão expostos e como é que nós podemos mudar essa situação, ou como é que a gente interage com essa situação que é exposta em cada território, e a gente sabe que às vezes muda de um bairro para o bairro, às vezes o bairro do lado do outro já tem uma diferença de organização bem distinta. Subeste 3.8, mestrado e doutorado em saúde como ferramenta de proposição concreta de mudança das práticas, processos e organização da formação do trabalho. Essa integração de questões de pós-graduação e tudo mais se debate e se analisa, Eu acho que é meio parecido com o que tu já estava trazendo da residência em saúde, né? É como essa formação vai trabalhar de forma que produza um conhecimento que fortaleça o SUS. Em princípio, alguns casos, nós vamos falar sobre a questão de mestrado, doutorado na saúde, que está além da valorização do trabalhador, que seja mestre ou doutor nas suas áreas dentro da estrutura do SUS. Para isso também, nós precisamos uma educação continuada, e questão de mestrado e questão de doutorado, e infere muito na questão de apresentar estudos, complementa o que a gente falava no subeixo 7, né? Uhum. Tu avalia a comunidade, tu faz um trabalho e pensa assim, aqui acontece a questão X, e essa questão X, ela é benéfica ou ela é maléfica para a comunidade que está interpondo essa questão? Isso pode gerar um estudo, pode gerar um trabalho de pesquisa, e aí, a partir daí, ser uma tese de mestrado ou doutorado, né? Então, acho que assim, essa integração também acontece, mas aí voltamos ao tópico anterior, aos tópicos anteriores, na verdade, né? Uhum. O trabalhador precisa estar lá com tempo disponível para isso. E não podemos achar, e tem gente que prega essa premissa, que não, se o trabalhador não estiver lá, parece tempos modernos, né, do Chaplin, né, se o trabalhador não estiver lá apertando o parafuso, ele não está sendo útil para o sistema. Não, o trabalho de estudo, a aprendizagem, o mestrado e o trabalho desenvolvido a partir disso, a pesquisa, o campo de pesquisa, a tese dos estudos relacionados lá, isso colabora muito para a saúde. É uma dedicação e um trabalho importantíssimo a ser desenvolvido lá. Nós temos que parar com essa ideia de achar que a pessoa só estuda e sai para o mercado de trabalho e acabou. Né? Não, nós somos estudantes o tempo todo, estamos sempre estudando, sempre nos aperfeiçoando, e a cada atendimento dedicado a um munícipe, a um paciente, é um aprendizado. Né? E isso tudo tem que ter disponibilizado na estrutura, tem que ser previsto nas constituições de regimento jurídico único, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham na saúde, a ter tempo e ter incentivo para desenvolver esses estudos e esses aprendizados, né? Desenvolver isso, né? Então, como diz ali a frase final, né? Não é um questionamento só vazio para vazio, tem que ser um efeito concreto no dia a dia para que surja
novos ou independentes. Aí, como a gente fala aqui, né, a questão de que uma comunidade é diferente da outra, quem é que consegue compartilhar todo esse estudo é o que a gente produz de conhecimento e de teses ou estudos técnicos de mestrado, por exemplo. Perfeito. Uhum. E o subeixo 9, acho que finaliza com aquilo que JB já tinha começado na primeiro tópico lá, não aos cursos de saúde na modalidade de educação à distância. Quais ações podem ser propostas para fortalecer a defesa da presencialidade na formação em saúde e a integração dos cursos da área de saúde com os serviços e sistemas locais de saúde como cenários de aprendizagem prática? Que meio que fechou toda aquela linha que o JB foi construindo, porque essa última pergunta aqui, ela resume todas as coisas que tu veio problematizando ao longo do nosso tempo aqui. Tem uma frase que quem não gosta muito de aplicar os estudos, e eu já ouvi bastante essa frase e me deixa muito preocupado, que para mim, toda pessoa que tem que busca uma formação de nível superior, e não é para ser superior a ninguém, é sim para ter conhecimento. E às vezes essas pessoas, mesmo com esse conhecimento, chegam lá e digam, olha, na teoria a prática é outra. Eu digo, na prática a teoria é outra, coisa parecida, algo do gênero assim, que a pessoa usa nesse meio para dizer assim, não importa a teoria tal, que aqui na prática é outra coisa. Mas justamente o que a gente está falando. Se nós formos pegar uma questão EAD, vai ser teoria, só teoria. Na prática não temos. E as profissões, né, que tem aqui, nós temos na questão da saúde, e a saúde é uma coisa cara demais para todos nós, como é que eu vou fazer para fazer uma ação? E aí eu posso dizer aqui para falar com a Karen aqui, né, já que ela é cirurgiã dentista, imagina ela vendo um vídeo no YouTube para fazer uma restauração de um dentária, por exemplo. Complexo. Sem ter essa convivência prática ali na hora da atuação, né? Então é assim, e não é um parafuso, não é montar um móvel da IKEA, por exemplo, né? Então, ou seja, é vida. É a vida da pessoa, não dá para se fazer esse tipo de ação. Peguei um exemplo clássico aqui com a Karen, mas em todas as áreas da saúde nós precisamos desse conhecimento prático, local. Então o EAD, ele acaba complicando. A gente sabe que às vezes tem algumas questões. Já a Karen, por exemplo, já cirurgiã dentista, já com quantos anos de formação? Nem vamos falar sobre isso. Não, né? Melhor não. Mas melhor deixar isso pra lá. Mas mesmo assim, se ela tiver que às vezes que fazer um curso de alguma coisa, de uma atualização EAD, provavelmente até seja possível, né? Já porque ela já tem o conhecimento prático, né? É só uma questão de aperfeiçoamento. Mas não tem como formar um enfermeiro, um médico, EAD. E só para ficar nas em três, né, no caso, com também a cirurgia dentista aqui. Então, ou seja, não ao EAD. E outra, aí entramos em várias questões, já só nesse subeixo, Karen, que nós falamos aqui. Eu até fiquei aqui pensando se tinha feito alguma formação EAD em algum momento, assim, mas acho que na prática odontológica é muito complicado, até porque depende de muito aspecto visual, de tato mesmo, de entrar em ação ali, percepção com o paciente. Eu fiquei buscando, assim, se eu tinha, talvez em alguma parte da formação mais teórica. Pode ser. Bom, mas isso... depois a parte prática é inviabilizada de forma online. Talvez para te apresentar alguma nova tecnologia. Mas depois igual tu vai querer aplicar ela na prática. Exato. Durante a formação, não depois de formado. Tem isso. Então, assim, a gente já visualiza, assim, que é muito complicado mesmo essa questão até de uma pessoa já com prática
fazer isso, aí tu imagina alguém sem prática nenhuma que tá iniciando nesse estudo. Tá? A coordenadora, né, da comissão de organização da conferência já está ali dizendo que nós estamos organizando o nosso tempo. Exatamente. E a gente tinha aqui o nosso assunto aqui que a gente tinha para falar era mais 10 horas, mas ela só deu 10 minutos, a gente vai tentar condensar. Bom, então assim, a questão da gestão do SUS, né, que a gente sempre fala que é tripartite, comunidade, trabalhadores do SUS, e os gestores prestadores, que acabam sendo uma só, como um segmento só. Daí a gente podia colocar também, são 4 integrantes dessa composição, né, do controle social. No ensino modalidade EAD, o Conselho Nacional de Saúde, com os estudos praticados pela sua Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, já deixou claro que não dá para ter na saúde cursos EAD. Já tem resoluções, tem toda essa questão que determina sobre regulação desses mercados de formação. Né? E falamos de mercados também, e mercados, nesse caso, ele é pernicioso, né, à saúde do público. Então, assim, não ao EAD, dito em resoluções e de questões do Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde faz as diretrizes nacionais da questão da educação, e ele atua muito nisso. O Conselho Nacional de Saúde tem atuação bem profunda, né, e profícua nessa questão da questão do conhecimento e atuação junto aos cursos de formação. E os governos, nos últimos 8 anos, não ligaram a mínima para isso e autorizaram cursos EAD e muitos cursos, às vezes, sem análise. E ontem eu trouxe aqui o caso do artigo do Dr. Drauzio Varela, e eu disse nas palavras dele, porque não é da minha alçada, mas ele tem condições para fazer isso. Ele disse que saem médicos, inclusive com formação presencial, né, que eles saem mal formados por uma questão mercadológica, ou seja, o mercado exige que seja formação rápida, né, e nem sempre é a formação adequada. E nós temos sempre que lembrar de uma coisa: nós estamos tratando com vida de pessoas, e quando a gente erra com a vida das pessoas, não tem como consertar. Nós temos que pensar muito bem isso. É que a gente também vive tempos muito rápidos, né? As pessoas querem resolução de tudo muito rápido, inclusive da sua formação. É uma ferramenta interessante, sim, mas não a ponto de ser exclusiva, e para profissional da saúde é bem complicado mesmo, porque é o que o JB falou, né? Só erra uma vez. Não tem como consertar, não dá para botar o prego e tirar e botar num lugar novo. Exato. Bom, espero que todos vocês... Mais alguma colocação, JB? Não, acho que é isso. Nós temos aí, então, reforçar, né, o convite, para esperamos que todos vocês na conferência. Esperamos que essas três lives de ontem, de manhã à tarde e hoje pela manhã, fomente esse debate, fomente essa questão da criação de soluções para essas perguntas que nós colocamos. Quem tiver mais dúvidas a respeito do documento orientador, por exemplo, ele está disponível no site do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Nacional, e também nas nossas páginas. E qualquer coisa também entra em contato com o Conselho, a gente também está aqui disponível para fazer esses atendimentos, e aguardamos todos vocês lá no dia 18, das 18 às 22 horas, e no dia todo do dia 19. Isso aí. Bom, agradecer o JB, que nos brindou com essa hora de muito conhecimento, de uma fala riquíssima, potente. Vai estar conosco na conferência, reforçando dia 18 de junho, a partir das 18, e 19 de junho, das 8 às 17, no novo Centro Administrativo, auditório da UBRA. Esperamos vocês, usuários, trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, porque é nesse espaço que a gente tem para debater, conversar, discutir
e elaborar propostas, né, para tantas perguntas que estão aqui fervilhando na cabeça de todos nós que estamos trabalhando no SUS. Muito obrigada, tenham uma ótima quarta-feira e a gente se vê lá no dia 18. Abra SUS.